Bom, começando aqui mais um vídeo, né? Hoje eu vou falar sobre uma potencial oportunidade que talvez esteja sendo um pouco negligenciada pelo mercado de uma ação. Primeiro, só esclarecendo, né, que eu não sou analista de valores imobiliários, isso aqui não é recomendação de investimento, não é nada, é apenas uma análise sobre. Faço análises no canal, né, sobre ações, sobre situações geopolíticas, como situações geopolíticas também podem afetar o mercado, mas às vezes só sobre situações geopolíticas mesmo. Então, só deixando claro aí que eu não sou analista. Bom, começando, na verdade eu já falei um pouco sobre esse assunto no podcast que eu faço, que eu também posto aqui. Ali eu fiz uma análise no meio do podcast, então às vezes as pessoas não escutam inteiro ou acabam não ouvindo, então provavelmente não ouviram isso. E também fiz uma análise aqui sobre as eleições italianas, que vai ser o trigger para essa ação. Já também algumas semanas atrás fiz um vídeo sobre isso. Bom, uma rápida explicação, né? Qual que é a ação que eu tô falando, só para deixar claro? É a TIM, tá? A TIM, para quem não sabe ainda, o acionista majoritário dela ainda é a Telecom Itália, que é uma empresa que, até por causa da forma do modelo societário dela, ainda é controlada pelo governo italiano, embora tenha acionistas privados também. Voltando um pouco, tá? Porque acho que é importante só fazer um comentário sobre, não sobre de cunho de avaliação, mas sobre o que aconteceu, né, fáticos sobre a política italiana, para depois chegar como isso influencia a ti. Bom, a política italiana, acho que até um pouco a semelhança, em algum nível que aconteceu aqui no Brasil, teve ali uma certa rejeição dos partidos políticos tradicionais. Nisso, o movimento Cinco Estrelas, né, acabou sendo o partido mais bem votado da última eleição, com mais de 33%. Em segundo lugar ficou a Liga. O partido do Movimento Cinco Estrelas era um partido de uma ideologia muito clara, mas hoje em dia pode-se dizer que era um partido de esquerda, de centro-esquerda, vendo as posições que eles adotaram depois, e a Liga era um partido mais à direita. De qualquer forma, eles montaram ainda assim um gabinete conjunto. Chegou um momento que esse gabinete parou de funcionar, né? A Itália é um sistema parlamentarista. Com isso, o governo caiu. E depois disso foi eleito ali para o lugar, para o posto de primeiro-ministro italiano Mário Draghi, que era chamado de Super Mario até na época da crise de 2008, porque foi o presidente do BCE naquela época, do Banco Central Europeu, aliás, ficou muito tempo no cargo. Era uma figura ali, enfim, que não era necessariamente um político, parecia uma figura que seria boa para a economia, acabou ganhando o cargo, governou ali durante um período até longo e com concordância da grande maioria dos partidos italianos, desde a esquerda à direita, então assim, muita gente apoiando ele, desde o PD, que é o partido mais à esquerda, o Força Itália, que era o partido do Berlusconi, que hoje é um partido mais, a Liga chegou a apoiá-lo, o próprio Movimento Cinco Estrelas, então ele tinha uma maioria até grande. Mas aconteceu ali que em algumas votações, mais ou menos alguns, não sei se agora 1 ou 2 meses atrás, ele teve dificuldade para atingir maioria, aquilo mostrou talvez uma erosão no apoio ao Mário Draghi, que muita gente até tinha expectativa que, apesar de não ser um político, ele poderia até tentar concorrer nessa próxima eleição, tendo em vista que o governo dele é até relativamente bem avaliado. Mas o fato é que, até em virtude de algumas discussões sobre auxílios financeiros à Ucrânia, né, isso foi uma das pautas que gerou polêmica, acabou até sendo aprovado, mas foi por uma margem muito pequena. Com isso, né, o Mário Draghi acabou indo no presidente italiano, e ali ele pediu a convocação de novas eleições. E aí que a gente vai chegar no ponto da TIM. Nessas novas eleições, o partido que está liderando as pesquisas, enfim, e que todo mundo está dando quase como certo que vai ser a coalizão vencedora, e se a gente vê hoje até a eleição na Suécia, que, claro, é outra coisa, mas a gente teve ali uma mudança de um governo talvez de centro-esquerda, agora para um governo mais à direita. Então, assim, isso não quer dizer que a direita ou a esquerda está indo na Europa, eu quero dizer só que a gente está tendo uma mudança, provavelmente, de governos no poder, e a Itália provavelmente está passando por esse momento também. Então, o partido hoje está liderando as pesquisas, é um partido que era até menor, que é o Fratelli d'Italia, seria Irmãos da Itália, uma tradução livre, que é comandado pela Giorgia Meloni, tá? É um partido mais à direita. O segundo colocado nas pesquisas é o Partido Democrático, que é o partido histórico italiano de centro-esquerda ou de esquerda. Em terceiro vem a Liga, que já foi que na verdade era o principal partido de direita italiano nas últimas eleições, agora está em terceiro. Empatando com a Liga, uma recente subida nas pesquisas, está o Movimento Cinco Estrelas, que está aliado com o PD. E em quarto a gente tem tanto o Força Itália do Berlusconi, quanto o Azione, que é um partido mais centrista, junto com o Itália Viva, que é o Partido Novo fundado pelo Matteo Renzi, que chegou a ser primeiro-ministro italiano e estava no PD. Tá, por que eu falei tudo isso? Porque o cenário que a gente tem hoje, muito provavelmente, vai ser um governo comandado pelo Fratelli d'Italia, que vai ser o principal partido, com a Giorgia Meloni, que é a sua líder como primeiro-ministro, apoiado pela Liga, apoiado pelo Berlusconi e talvez apoiado pelo Italia Exit. Mas o fato é que eles estão basicamente com 50% dos votos, muito provavelmente serão o novo governo. E onde entra a TIM aí? A Telecom Itália, como eu disse, é uma empresa estatal que emprega muito, ou que tem participação estatal muito relevante, até na questão dos votos acaba, na prática, tendo boa parte dos seus destinos decidido pelo governo italiano. E ela
emprega muita gente na Itália, mas é uma empresa deficitária, que tem problemas, então várias vezes já surgiu o papo na Itália de vender a TIM Brasil, e a Giorgia Meloni falou, isso tá até, você pode achar matéria no Yahoo, no Infomani, que caso ela ganhasse a eleição, ela tinha interesse de vender a TIM Brasil, pelo valor de 4 bilhões de euros, que na verdade hoje vem até menor que o valor de mercado atual da TIM, então acho que essa negociação seria até maior do que isso, tá? E hoje as cotações das ações não parecem estarem nesse sentido. Ou seja, elas tiveram até uma valorização no dia que se falou isso, mas depois ficaram meio paradas, e eu acredito que a eleição é 25 de setembro, que após as eleições, não é que essas ações, não vai ser uma subida estratosférica, mas essas ações têm chance sim de se valorizar com uma potencial venda, é uma oportunidade que ninguém está comentando muito, claro que até 25 de setembro, até pela quantidade de implicações que a gente tem, desde eleições do Brasil que vão estar aí uma semana longe, desde o próprio resultado das eleições italianas, desde como vai estar o mercado americano pós o aumento de juros também vai afetar aqui, então tem N questões, mas eu acho que sim, tem uma chance que nesse gap aí, né, logo antes da eleição, quem se posiciona antes pode acabar lucrando com o resultado, principalmente se houver comentários sobre isso, que não dá para assegurar que vai existir, mas me parece que sim, ela tentaria ao menos perseguir esse plano de vender a TIM Brasil. E aí, aqui eu tô falando até de um viés um pouco mais especulativo, né, de se aproveitar dos rumores de venda que provavelmente vão aparecer em algum momento. Mas cabe aqui mencionar que a venda na prática não é tão simples, o que a gente vê agora na venda da Oi. O Brasil é um setor bastante concentrado, né, em telecomunicações, como o mundo inteiro basicamente passou, mas em muitos lugares do mundo a gente tinha basicamente 4 operadores de telefonia, e essa diminuição para 3 é alvo de discussão em diversos órgãos de concorrência, né, que analisam esse tipo de coisa. Então, poderia até ser recusada. Vale lembrar que a Oi foi compartilhada entre TIM, Claro e Vivo, sendo fechada a aquisição da Oi, que eu acho que vai ser, mas que já teve objeções da justiça, que vai ter outras questões, parece muito improvável, ou quase impossível, para falar a verdade, que desde a Anatel ao CAD aprovem uma compra da Vivo, pela Vivo ou pela Claro, ou pelas duas da TIM. Claro que não dá para escrever nada em pedra, digamos assim, não é uma verdade absoluta, mas me parece muito improvável que isso passe. Então a gente precisaria de um player estrangeiro para fazer essa proposta, ou de um player menor, talvez a Brisanet, algumas conexões no 5G. Estou falando aqui o nome da Brisanet de forma aleatória, tá? Mas a Copel Telecom, que tem um investimento do Fundo Bordeaux ali do Tanurê, talvez surgisse alguém, mas é um cheque muito alto, então teria que vir alguém. Já surgiram notícias no passado, talvez da TT querer entrar no Brasil, né, e até interessada na Oi ou na TIM, um bilionário egípcio também que investe nesse setor também foi aventado lá atrás, mas o fato é para dizer que a venda na prática não é tão simples, mas que os rumores disso vão existir, e é uma coisa que ninguém está comentando, é uma questão ligada à geopolítica, ou seja, a eleição da Giorgia Meloni. Então pode ser, como eu disse, uma recomendação de nada, eu não recomendo nada, estou fazendo uma análise que é uma coisa esquecida, e muitas vezes nessas coisas esquecidas que nascem as grandes oportunidades, não precisa nem ser numa ação tão incoerente ou num mico, né? Às vezes numa ação até mais mainstream a gente tem uma oportunidade escondida, e aí vale até mencionar, né? Bolsa é uma coisa que você ficar rico do dia para noite, mas pode ser uma oportunidade interessante de investimento, mas claro, com cuidado, entendendo os riscos. Essa eleição pode ter outro desfecho, pode acontecer várias coisas, mas parece uma oportunidade que está esquecida, inclusive, e aí com um risco muito maior, tá? Poderia até se expor via opções, mas aí é uma coisa que pode virar pó, então na verdade não estou recomendando nada, mas opções principalmente tomem muito cuidado, mas o fato só aliás, nem se exponham a opções, se é que eu posso dar alguma dica, porque é muito arriscado, de forma geral, a menos que você tenha muita experiência e tudo mais. Mas o fato como eu já comentei antes, é uma oportunidade escondida, que ninguém está comentando, numa ação grande, e que se um movimento vier, pode ser interessante. Eu acho que vale acompanhar essas eleições italianas. A gente vê às vezes como a geopolítica de lugares que a gente nem imagina podem ter impacto em ações listadas aqui no Brasil. Bom, o vídeo é esse, até a próxima, valeu!